Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo ao nosso canal. Como que as abelhas se guiam? E aí, o nosso vídeo vai ser um pouco sobre essa questão, mas você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Os que estão retornando, seja bem-vindo também. Por favor, curta à vontade, se inscreva no canal, se inscrevam mesmo, isso é muito importante, e compartilhe o vídeo. Também toque o sino para receber nossos conteúdos. Então, uma indagação, como que as abelhas se guiam na natureza, como é que elas encontram seus locais? Não é exclusividade das abelhas, só que tem animais que é diferente. Vou dizer para vocês, vou até deixar uns prints aqui. Esse print está falando um pouco sobre os peixes. Isso já foi observado em salmão, trutas, arco-íris, foi observado em tubarão. Eles têm uma quantidade de magnetita. O que é magnetita? É um conjunto de minerais. Entre eles o ferro, tem também, acho que tem o alumínio, tem vários tipos de metais. E esses íons, na verdade, se juntam e formam O animal tem uma maneira interessante, ele consegue se deslocar no ambiente e voltar, se desloca para qualquer lado, ele volta ao seu local de origem. Se escuto falar que as tartarugas têm, eu não sei, não vi algo assim, mas não é muita coisa para a gente ler. A gente tem que buscar para mandar na verdade, uma informação viável. Mas isso está segundo uma lei de Faraday. O que é a lei de Faraday? A lei de Faraday diz que quando o campo magnético, quando o organismo está deslocando longe, ele tem uma diferença de frequência, a diferença de conta da questão positivo, negativo, e ele consegue se deslocar no planeta, os animais, porém, outros, diferente dos insetos, das abelhas no caso, vamos pegar a questão das aves. As aves, além disso, elas têm no cérebro, na parte posterior do cérebro, uma quantidade de... na verdade, esse magnetita está acumulado ali, não só no bico do animal, ele consegue fazer uma espécie de uma segunda visão. Ele consegue, como se estivesse enxergando, ele consegue se deslocar a longas distâncias e manter. As aves migratórias fazem isso muito bem. Mas as abelhas, elas têm antenas, também tem mas principalmente no cérebro, no sistema nervoso, cérebro não tem. No sistema nervoso, elas têm magnetita e com isso elas conseguem, isso é fantástico, elas conseguem se deslocar e encontrar. Mas tem também outros pontos interessantes, é uma espécie de radar de localização. Elas saem e memorizam o local. E quando elas saem se deslocando, elas também dizem que também liberam algumas substâncias que fica localizado, fica como se fosse um ponto para ela retornar. O fato é que ela seguir, mas não é só. Esse fato também não segue apenas a localização da questão dos polos da Terra, mas também segue outros pontos interessantes, que é a questão dos astros, a luz, a angulação, elas conseguem manter isso. E uma coisa interessante, que eu já falei isso em vídeo no passado, não tem muito tempo não, né, gente? Foi no mês passado, mês atrasado, completou 6 anos. Comecei em 2017. E uma coisa interessante que eu citava para vocês é a questão da luz dos polos, dos astros, dos astros, como as abelhas se guiam na natureza. Entenda? Elas, depois que está marcado aquele local, elas podem ficar num local, vamos imaginar, distante, alguns dias até. Elas conseguem voltar ao seu local de origem. Elas têm isso mapeado. E isso faz parte da evolução da capacidade do organismo vivo. Ele retorna perfeitamente ao local onde ele está, localizado, arranchado, vamos imaginar assim. E passa a noite toda. Lá no início, acho que 2018, eu fiz um vídeo antes, que a abelha não dorme. E de vez em quando aparecem as pessoas dizendo que a abelha dorme. A abelha, não só a abelha, mas um grupo enorme de insetos, eles não dormem. E a vida deles é trabalhando o tempo todo em atividade. Já fiz vídeo falando sobre isso. Na verdade, polietismo etário das abelhas. Cada momento da sua vida ela faz uma atividade até terminar.
Então, nesse ciclo, a última atividade que as abelhas fazem é ir a campo, as abelhas operárias. Então, elas têm mapeado, têm muito bem, e elas conseguem, através dessa magnetita que existe no animal, no sistema nervoso, ele consegue sair como fosse um sistema de rastreamento, aí seguindo a lei de Faraday, tá? Do campo magnético, dessa coisa, tudo que gera um campo, quanto mais distante vai gerando, vai fazendo uma diferença, na verdade, forma uma diferença potencial. É um pouco parecido com o que acontece, não vem entender que é parecido com o que acontece em frequência de rádio. É diferente, porque as abelhas, a frequência das abelhas, pelos últimos estudos, fica gerando aí em torno de 200 até 500 Hz. Hertz também foi estudo, o Hertz foi um alemão, é homenagem a ele que estudou essas ondas e conseguiu detectar e conseguiu aplicar, de fato, mostrar a sua aplicação no meio tecnológico, por isso a frequência é dada em Hertz. Por exemplo, nós ouvimos numa frequência de 20 a 20 mil Hz. Os cachorros escutam um pouco abaixo de 10 mil até parece 50 mil. Cachorro doméstico, cão doméstico. Cachorro, tá? Cães lobos familiares. E as abelhas têm essa frequência que é tão curta, comparando com a nossa, mas tem essa capacidade enorme de deslocamento e retorno ao seu ambiente onde ela está localizada. Tem outra coisa, mas não precisa fazer muita coisa. Ela tem um sistema, tem aquela visão, que é o olho, que é composto, que é um formato de um mosaico. Ali, se levar uma lupa, aumentar muito, você vai ver que são uma série de estruturas, ela forma um conjunto ali. Ela enxerga várias cores das nossas, e nós enxergamos aquelas cores, nós não enxergamos infravermelho nem ultravioleta, mas alguns espectros de onda eletromagnética as abelhas enxergam, mas outros não enxergam. Por exemplo, o vermelho não enxerga. Tudo isso e essas diferenças todas ajudam o animal a se deslocar na natureza. E ela mapeia direitinho ali a entrada de onde ela está. Por isso eu nunca me preocupei com cores. Teve um caso engraçado, que pra gente, isso não é anedota, isso é real. O cara, eu vou dizer só o local não, dizer o estado, Ceará, ele mandou uma vez um vídeo para mim, e as caixas dele, que ele disse que aquilo era importante, que um cientista, não sei das contas disso, que tinha que pintar as caixas de um monte de coisa. Ele tinha as cores, não só as cores primárias, mas as cores secundárias, acho que ele tinha as 200 cores. E aí tinha vermelho, rosa, violeta, lilás, um monte de coisa. Imagina o que ele não gastou para pintar aquelas caixas. Eu digo, olha, está parecendo uma casa de boneca, com todo respeito, mas está parecendo uma casa de boneca. Então não há necessidade disso, por quê? Porque elas identificam muito bem isso, além dessa localização ali perfeita, bem localizada, saiu, tem mapeado aquilo ali, elas quando chegarem, elas vão encontrar, entretanto, agora virou moda, falar em condomínio, mas a entrada de uma abelha para outra, seja para baixo, para lateral, ou para cima aqui, é de 20 centímetros. Isso funciona muito bem. Já perguntaram, porque você não é importante, não tem que fazer uma caixa grande e fazer. Não, a caixa tem um tamanho, até uma caixa Santos, vocês veem aqui, e tem uma coisa interessante, eu tenho que furar uma extremidade, poderia ser em qualquer lugar, debaixo da caixa, no fundo da caixa, na tampa não seria legal, no fundo, porque ia dar um trabalho para as abelhas, e na tampa porque também ia dar um trabalho para mim, eu não ia conseguir ficar abrindo, levantando a tampa. Toda hora está quebrando o acesso das abelhas. Mas na extremidade, por conta que é a maneira que eu vou ocupar em menor espaço, usar a maior quantidade de caixas. Entendam isso. Então foi uma coisa. No início da minha criação eu já fiz isso. Já 3 colônias pertinho ali, perto. As 3 colônias já eram ali confinadas, ou melhor, adessadas, muito próxima das outras. E aí eu fui aumentando as colônias e fui tentando ser perto. E eu via muitos pessoal dizer que não, que ia ter problema, que ia ter pilhagem, ter esse negócio. Já aconteceu em 2, na terceira. E mais recentemente também, que eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Mas entenda, essa perfeição que as abelhas têm, localização, que é diferente, aqui não vamos entender que seja como o nosso raciocínio. É algo, as abelhas, elas conseguem, está ali mapeado, elas se deslocam. Aí por conta dessa questão da magnetita que possui nas abelhas,
que elas detêm, isso vai servir como um elemento, um fator de guia para que ela retorne no seu local. Beleza? Então é isso. Para quem assiste os vídeos e perguntou, claro que esse não é o fator exclusivo, mas esse é um fator importantíssimo para que a abelha possa se deslocar no campo e voltar sempre ao seu local de sua moradia. Ela pode ser predada, ela pode acontecer alguns fatores, mas se não acontecer, ela retorna perfeitamente. Tá bom?